Boa noite, irmãos. Primeiramente eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nesta noite de quarta-feira refletir um pouco com os irmãos sobre a palavra do nosso Senhor. Para isso nós vamos ler o livro de Provérbios 16, o versículo 1, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Feche os seus olhos, peça para que Deus venha falar com você nessa noite, através da mensagem que Ele tem para cada um de nós. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, nós Te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos, ó Pai, refletir sobre a Sua palavra, de podermos ler a Tua palavra, Senhor Deus, e pedir que o Senhor venha, ó Pai, iluminar, Senhor Deus, os olhos dos nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para nós, ó Deus, sabendo que a Tua palavra, Senhor Deus, é boa, perfeita e agradável. Fala conosco essa noite, Senhor Deus, ensina-nos, ó Pai, através desse livro, pois é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Provérbios, ele traz para nós muitos ensinamentos, né? Não é à toa que ele se chama o livro da sabedoria, não é mesmo? E um dos ensinamentos que nós vemos hoje, que nós acabamos de ler, é sobre a questão de a resposta certa que vem do Senhor, né? Porque o homem ele faz os seus planos, mas é Deus quem dá a resposta correta, a resposta que é certa, né? Então, um dos grandes ensinamentos que ela nos traz, né, é sobre buscar ao Senhor, né, nas nossas questões, nos nossos planos, nos nossos anseios, nas nossas vontades, buscar o Senhor em todo o tempo, né, porque a resposta certa vem dele, né? E a vida é cheia de decisões para tomarmos, né? Por isso que nós precisamos mesmo estar buscando a presença de Deus a cada momento, né? Nós estamos sempre tomando decisões, direções, né? E a vida é cheia de decisões, né? Até mesmo quando nós não queremos decidir, é uma decisão, não é verdade? Quando a gente decide não se envolver, não mexer, não opinar ou não fazer, nós estamos tomando uma decisão, né? Ou seja, a vida ela é cheia de decisões, né? E como é difícil quando a gente toma a decisão errada, não é mesmo? Como é ruim quando a gente toma uma decisão que a gente olha e vê que não foi boa e a gente acaba ali tendo consequências ruins por causa daquelas decisões, né? Decisões erradas que muitas vezes a gente paga por ela. E quantas pessoas não tomaram decisão? Quem nunca tomou uma decisão errada na vida, não é mesmo? Difícil achar alguém que fala, olha, eu nunca tomei uma decisão errada na minha vida, né? E tem muita gente que até hoje paga, né, por causa das decisões erradas que tomou, né? Mas a leitura que nós fizemos, ela diz que a resposta certa, ela vem do Senhor, né? E como é bom quando a gente toma a decisão certa, como é bom quando a gente acerta, né? Da mesma forma que é ruim quando a gente toma decisões erradas ou segue por caminhos que não deveriam seguir e a gente acaba pagando por causa daquilo, como é bom, como é maravilhoso quando a gente toma uma decisão e a gente pode olhar e falar, nossa, essa decisão que eu tomei, ela foi fantástica, né? Olha que frutos maravilhosos que eu colhi com essa decisão, né? Ou até mesmo situações que você olha e fala assim, nossa, essa daqui foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, né? Como foi bom ter escolhido isso ou ter feito dessa forma, não é mesmo? E aí o que acontece? Como nós podemos tomar as nossas decisões, né, certas? Se nós acabamos de ver no livro de Provérbios, né, onde nós lemos aí, no Provérbios 16, versículo 1, que a decisão, nós fazemos os planos, mas os homens fazem seus planos, mas a decisão certa, ela vem do Senhor, né? Como nós vimos que a palavra de sabedoria que o Senhor nos traz hoje é essa, de que nós precisamos buscar a presença do Senhor nas decisões, porque a decisão certa vem dele, não é mesmo? Como é bom ter alguém dirigindo os nossos passos e dizendo para nós, olha, esse caminho que você está seguindo aí, ele é bom, né? Continua nele que vai dar certo, né? Eu posso dizer isso porque eu tenho alguém em casa que quando
sai, né, a minha esposa, ela costuma me ligar quando ela não sabe o lugar e ela fala assim: ô Luciano, dá uma olhada para mim aí no Google, né? Olha no Google para mim para ver onde é que é esse tal endereço. E aí eu tenho que abrir, né, porque ela está lá perdida, não sabe para onde vai. E aí eu tenho que abrir o Google e eu perguntar para ela: mas onde é que você está, né? E ela me fala: eu estou na rua tal. Aí eu entro lá no Google, naquele endereço, vejo qual é o endereço que ela quer seguir, e ali eu vou dando a direção para ela, né? Ela: olha, entra, você vai pegar o ônibus, né? Ó, onde é que você está agora? Ah, passei tantos pontos. Então, você vai ver um posto de gasolina, você já desce nele, tá? E vou dando a direção para ela até ela chegar no local que ela desejava chegar, né? Então, não aconteceu uma, duas, nem três, nem quatro vezes. A Sara costuma, quando precisa de ajuda, entra no Google, olha para mim, né? Com medo de mexer no celular, né, enquanto está na rua, então ela liga para mim, fone de ouvido, e eu vou dando a direção para ela do caminho que ela deve seguir, né? E quando nós falamos sobre a direção que devemos seguir, a Bíblia ela nos diz a direção que nós devemos seguir, né? A Bíblia ela é cheia de sabedoria, é a sabedoria que vem de Deus para nos ensinar as coisas certas que nós devemos fazer, né? E a Bíblia nos ensina o melhor caminho. E o melhor caminho que a Bíblia nos ensina é Jesus, né? Onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E como a Bíblia ela é a resposta certa que vem do Senhor, nós precisamos seguir nesse caminho, né? Esse caminho certo que é Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Então, que caminho nós devemos seguir e o que nós devemos fazer, né? Que trilha nós devemos tomar aí em nossas decisões, nas coisas que nós fazemos? Nós precisamos buscar a direção de Deus. Primeiro, lembrando que o melhor caminho a ser seguido, primeiramente, é Jesus. Partindo daí, a gente tem o seguinte: quando nós tomamos decisões que Jesus não está ali presente, né, quando nós tomamos decisões e Jesus não está, a gente olha no futuro e a gente não vê Jesus, não é o caminho certo a se seguir. Quando nós vemos que o caminho que nós vamos, de repente eu quero fazer uma faculdade e eu não consulto a Deus, né, sobre que faculdade fazer, e eu vou fazendo qualquer coisa que eu quero. Quando eu arrumo um namorado, uma namorada, né, um relacionamento, e eu não consulto a Deus sobre aquele relacionamento, e quando eu tenho decisões na minha vida que eu preciso tomar, e analisando, olhando para o futuro, eu vejo que Deus não está presente, Jesus não está presente nessa decisão, vai me levar a caminhos que não é Jesus, né? Senhor, para que cidade eu devo ir, né? Cidade, de repente você vai para um lugar e ali você se afasta de Jesus. Então, decisões que nós tomamos na vida que muitas vezes nos afastam de Jesus, e elas são às vezes relacionamentos, lugares que nós vamos morar, trabalhos que nós vamos obter, e até mesmo igrejas, né? Olha que interessante, até mesmo igrejas nos afastam, que podem nos afastar do caminho de Deus, né? Como isso? Se nós pararmos para pensar, você fala: poxa vida, vamos lá, de cidade, de repente eu vou para uma cidade e ali eu vou me ocupar com certas coisas que nada delas tem Jesus no meio, né? Vou fazer ali amizades ou influências que vão me afastar do caminho do Senhor. Ou seja, uma má decisão, né? Ou uma faculdade que no futuro vai tomar todo o meu tempo e eu vou me tornar uma pessoa tão ocupada com o meu serviço, tão preocupado com os tesouros aqui da terra, que eu vou me esquecer de Jesus, né? Uma péssima decisão, né? E a igreja também é uma péssima decisão quando nós buscamos uma igreja que não está na direção do nosso Deus, né? Nós queremos ir para uma igreja e a gente não consulta a Deus, ou a gente sai da igreja que a gente está sem consultar a Deus, e de repente nós vamos para uma igreja onde nós só vamos ter decepções em cima de decepções, né? E não seremos bem tratados, a alma não será tratada como deveria ser tratada, não seremos alimentados como deveríamos ser alimentados, e vamos nos tornar aquelas famosas pessoas que nós conhecemos hoje como os desigrejados, né? Ou seja, até mesmo a igreja pode ser um mau caminho, dependendo da situação, se você não consultar a Deus, buscando dele a vontade dele, a presença dele, né? Então tudo que me afasta de Jesus, tudo que me afasta da presença de Jesus, com certeza é uma má direção. Por isso nós precisamos consultar sempre a Jesus sobre tudo que nós vamos fazer, né? E se nós formos parar para pensar na história, quando nós vemos
a história dos judeus, né? Quando nós vemos ali Israel, o povo saindo do deserto e seguindo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus, consultando a Deus em tudo que iam fazer para ter um bom caminho, né? Quando eles desobedeciam às regras do Senhor do que deveria fazer, eles acabavam se complicando, né? E uma delas foi ali com os heveus, né? Na cidade de Gibeon, ali na região de Gibeon, onde os heveus ali eles enganaram Israel, e muitos conhecem essa história. Fizeram um tratado com Israel para que eles não fossem tirados ali da terra, sem querer, sem Israel saber. Eles colocaram ali pão bolorento, né, odres de vinho velho, sandálias velhas, gastas, né, e falaram: olha, viemos de muito longe porque soubemos que o seu Deus é o maioral, né, entre o povo, e nós sabemos que vocês vão acabar conquistando a terra toda, e antes que vocês cheguem lá na nossa região, que é muito longe, né, nós queremos fazer um tratado de paz com vocês, né. E aquilo encheu o ouvido de Israel, encheu o coração deles, e não consultaram a Deus, né. Então fizeram um tratado lá, né, de longe mesmo, e estão falando que nós vamos conquistar tudo. Quem sabe não é a verdade, vamos conquistar mesmo o mundo todo, não é mesmo? E então vamos fazer um pacto com eles, né? E fizeram um pacto sem consultar a Deus, né? E a palavra do Senhor falava: olha, não se misturem com outros povos, porque isso vai ser para vocês um laço, né? E isso vai fazer com que vocês adorem os deuses deles e acabem se afastando de mim. Isso vai ser terrível para vocês, né? Vai prejudicar vocês. Então nós temos como exemplo aí Israel, que não consultou a palavra certa que vem da boca do Senhor, né? Ou seja, fizeram seus planos, né? Acharam que iam conquistar as cidades longínquas, né? E quando foram ver, eram os seus próprios inimigos que estavam ali, enganando eles, mas tudo porque eles não consultaram ao Senhor, não é verdade? E aí tem uma questão que a gente pode entrar aí, né? Que seria: e quando a gente consulta o Senhor e parece que a decisão que a gente toma é a decisão errada, né? Já aconteceu com você? De você consultar a Deus, você pedir a Deus, né, a direção em algo, e de repente você fazer aquilo e parece que deu errado, né? Parece que não deu certo aquilo que aconteceu, e aí você até questiona a Deus e fala assim: mas por que isso me aconteceu, né? Eu busquei a sua direção, eu orei, eu sei que a palavra lá em Provérbios 16:1 diz que os homens fazem seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e por causa disso eu tenho consultado a tua vontade, eu tenho consultado a tua presença, e por que parece que deu errado algo que eu fiz, consultando o Senhor e buscando a tua presença, a sua direção para que eu fizesse certo, né? E aí, meus amados irmãos, a gente pode ver a palavra do Senhor, né, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, ainda que pareça que alguma coisa deu errado na sua vida, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, com certeza você busca a presença de Deus. E se você busca a presença de Deus, ainda que pareça que as coisas estão dando errado na sua vida, elas vão dar certo, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos ver a história de José, não é verdade? Se você parar para analisar a história de José, José fez tudo certo, né? Ele seguiu um sonho que Deus deu para ele, e ele fez o certo seguindo aquele sonho, fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a vida dele, não é verdade? E a gente parece que vê que quanto mais José busca a presença de Deus, e mais certinho ele é para poder agradar a esse Deus e fazer tudo de acordo com a vontade dele, né? Para seguir um bom caminho. O caminho que José segue, para quem olha na época de José, é um caminho ruim, não é verdade? É um caminho que parece que não dá certo, porque José ele tenta fazer as coisas certas conforme a vontade de Deus. Mas para quem está ali no momento, imagina e fala: olha só, está buscando a vontade de Deus, está seguindo os sonhos que Deus deu para ele, e olha só, ele só quebra a cara, né? Primeiro foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, né? Segundo, quando parece que tudo vai dar certo, vem a mulher de Potifar e engana, dizendo que José atacou ela, né? Tentou abusar dela.
e aí ele é lançado numa cadeia. Ali naquela cadeia parece que ele começa a fazer as coisas certas, porque é o certo, assim meu Deus me ensinou, né? Porque eu irei bem, a palavra dele diz que eu irei bem se eu seguir o caminho dele, se eu seguir a vontade dele, se eu seguir os mandamentos dele, eu vou bem na terra que o Senhor me mandar. Então, ainda que o Senhor me tirou da minha terra, eu vou bem aqui na prisão, eu vou bem na casa de Potifar. E parece que quando ele conta, ele interpreta ali os sonhos daqueles homens, né? Ele é esquecido, né? Passa-se o tempo e ele é esquecido, né? E quando nós vemos, finalmente chega o momento em que Deus honra José e o coloca como governador ali do Egito, né? O segundo depois de Faraó. Então nós vemos que a palavra que ele diz a seus irmãos, quando seu pai morre, e os seus irmãos falam: poxa, agora que nosso pai morreu, ele vai matar cada um de nós por tudo que nós fizemos a ele. E eles se colocam ali de joelhos perante José e pedem ali clemência, né? Pedem para que José não os mate. E José olha e fala para eles o seguinte: olha, isso estava nos planos de Deus, né? O mal que vocês intentaram fazer para mim, Deus tornou em bem, né? Essas são as palavras de José. José entendeu que ainda que o seguir a vontade de Deus, ainda que o seguir a palavra certa que vem da boca de Deus, venha a acarretar para ele situações que ele não gostaria que tivesse acontecido, no final das contas ele entende que tudo aquilo que aconteceu porque era o plano de Deus para que ele chegasse aonde ele chegou e para que não só a família dele fosse salva, mas que muitas pessoas fossem salvas da fome que havia naquele lugar, né? Então, a pergunta que nós fazemos hoje é: que decisão tomar, né? Qual é a decisão certa a se tomar, né? Que caminho que nós devemos seguir, não é mesmo? E a palavra, como nós falamos, ela diz que o caminho certo é Jesus Cristo, né? Esse é o melhor caminho, esse com certeza é o caminho mais certo a se seguir na nossa vida, né? E aí todas as nossas decisões que nós vamos tomando, tudo que nós vamos fazendo, nós temos que ter a certeza de que Jesus ele está nos guiando, né? Nós temos que ter essa confiança de que Jesus ele está conosco e que é do nosso desejo fazer a vontade dele, mais até mesmo do que a nossa própria vontade, né? Porque os nossos caminhos, nós fazemos planos, né? Nós fazemos planos, mas a resposta certa da boca, ela vem do Senhor, né? Então, ou seja, agora de todas as decisões que o ser humano ele pode tomar, a mais certa de todas, eu posso falar para você, que é seguir a Jesus Cristo. De todas as decisões que nós podemos tomar na nossa vida, a mais certa é seguir a vontade de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir a vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas, seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje é um culto de quarta-feira e o que nós fazemos toda quarta-feira, nos reunindo para orar, né? Se não buscar ali a presença de Deus e buscar a vontade de Deus para nossas vidas, buscar a vontade de Deus para a vida daqueles que nós conhecemos, daqueles que ainda não têm a Cristo, daqueles que precisam de salvação. Nós estamos toda quarta-feira fazendo o quê? Buscando a presença de Deus, buscando aquilo que Deus quer para a nossa vida, buscando aquilo que Ele almeja para a nossa vida, que é a resposta certa que vem da boca dEle, né? Senhor, nós estamos num culto de quarta-feira orando, buscando a resposta certa para a salvação dos nossos familiares. Senhor, nós estamos aqui na quarta-feira buscando da Tua boca a resposta certa para que caminho que nós vamos seguir, para onde nós vamos, o que faremos, onde vamos trabalhar, aonde nós vamos estudar, né? Mas tem um porém, né? Uma das coisas que nós precisamos analisar é o seguinte: não adianta só buscar a vontade de Deus e saber o que nós devemos fazer e não fazer, não é verdade? Não adianta eu buscar o Senhor: Senhor, que caminho eu devo seguir? E o Senhor me disser: olha, vai para a direita, e eu ficar ali parado, estagnado, sem seguir a direção dele, né? Ou ir para a esquerda, né? Então não adianta nada eu buscar a presença de Deus, né? Buscar a direção de Deus, para que lugar que eu devo ir, e eu não me mover, né? Eu não fazer nada. Então automaticamente o que adianta eu saber a vontade de Deus para a minha vida se eu não seguir? O que adianta eu saber aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida,
e eu não seguir esse melhor, né? O que adianta eu estar na quarta-feira orando, buscando estratégias de Deus para a salvação da minha família, e Deus me dá essa estratégia e eu ficar ali parado? Então, uma das coisas que nós precisamos analisar na questão de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e buscar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, muitas das vezes Deus nos dá a direção, mas nós ficamos ali parados. Nós não seguimos a direção que Deus quer. Nós não fazemos a vontade dEle, né? Nós conhecemos aquilo que devemos fazer, mas não fazemos. E a palavra do Senhor diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus para as nossas vidas, ainda que venhamos a sofrer situações que nós falamos, poxa vida, busquei a vontade do Senhor e olha só no que deu, o Senhor conhece o futuro, né? E Ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados irmãos, a mensagem que nós temos para vocês essa noite é essa, né? A resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então, nós devemos buscar a vontade de Deus, primeiramente, né? Ainda que pareça que não está certo, não que não pareça que não está certo, ainda que pareça que está dando errado por causa das escolhas certas que nós fizemos, né? Nós temos que confiar que Deus está na direção e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Nós não podemos ficar parados diante daquilo que Deus nos dá de direção, né? É outro ensinamento, nós não podemos ficar parados diante daquilo que o Senhor nos diz para fazer. Se o Senhor diz avance, avance, né? Se o Senhor diz pregue a palavra, pregue a palavra. Se o Senhor te der direção para ficar calado, fique calado. Se o Senhor te der direção para ir para um certo local, é aquele local que você vai, né? Não adianta ir contra ou não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque automaticamente, se nada eu fizer, nada vai acontecer, não é mesmo? Na verdade, acontecem coisas, né? Acontece que quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu não faço aquilo que é a direção de Deus para fazer, pessoas deixam de ser beneficiadas, não é verdade? Imagina se José não tivesse seguido a direção de Deus, não tivesse fazendo a vontade de Deus, o que ia acontecer, né? Pessoas ali não iam ser alimentadas, pessoas iam passar fome, muitas vidas iam morrer por causa de uma má decisão de não seguir a vontade do Senhor, que é certamente o melhor para cada um de nós, né? Que nós possamos realmente seguir a vontade de Deus, porque a resposta certa vem da boca dele, né? Nós possamos tomar as nossas decisões certas na nossa vida, segundo a direção que Deus tem para cada um de nós, né? E com a certeza de que a melhor decisão de todas que nós possamos tomar na nossa vida é, com certeza, seguir ao Senhor. E aí eu deixo a palavra com vocês de Deuteronômio, onde Moisés, né? Ele diz ao povo de Israel, Deuteronômio 30, versículo 19, onde ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que coisa interessante, né? Deus, ele dá a direção, ele mostra o caminho certo, e ele mostra que há um caminho errado, e ele ainda dá um empurrãozinho, ele ainda nos ensina, olha, faz o seguinte, segue pelo caminho da vida, segue pelo caminho certo, né? Que é esse que vai dar certo para você, é esse que vai te trazer bons frutos, né? Deus, além de mostrar para nós o caminho errado e o caminho certo, ele ainda nos fala, olha, siga por esse caminho, que você vai bem na terra que eu te darei. Que você possa seguir o caminho certo, e certamente o caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não tem caminho mais certo, não tem decisão mais certa na vida do que essa, Jesus. Que você possa aceitar a Jesus na sua vida, que você possa confiar em Jesus Cristo na direção da sua vida, que você possa deixar que Deus dirija os teus passos, sempre consultando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.